Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Descobre Moçambique. Eu sou Chilato Camba e é com imenso prazer que estamos aqui para comemorar o Dia dos nossos professores. Quer dizer, hoje temos um tema um pouco especial, porque é um dia especial. Especial por quê? Porque hoje é o dia que comemoramos como pode dizer, os nossos espelhos. Yeah. Então, como pode ver, nem que eu seja professor, mas estou um pouco emocionado. Então, fiquem atentos para acompanharem o processo, porque vamos ter a oportunidade de entrevistar alguns dos nossos professores para ver como é que tem sido o processo de ensinamento e como tem sido lidar com aqueles nossos colegas um pouco indisciplinados, sei lá, vocês sabem como é. Então, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação para ficar a par de todos os vídeos do canal. Como podem ver, estamos aqui para acompanhar o processo de comemoração dos professores. É agora, a marcha está acompanhada pela banda militar. Então, vejam pessoal, como é lindo. Esses são os professores. Então, feliz dia dos professores, pessoal. Como puderam ver, é assim que foi a marcha pelos nossos professores, nossos queridos professores. Afinal de contas, como seria uma nação sem professores?
Então, vamos dar os nossos grandes parabéns pelos nossos professores. Sim, pessoal, estamos aqui com a professora Inês Dalci, sim, professora de francês da escola comunitária da SEM Magurungu. Estamos aqui com a professora Inês Dalci, de francês, né? Sim. Inicialmente, gostaríamos de saber o que levou a senhora, o que motivou a senhora a escolher essa profissão. Gosto de ensinar, mesmo depois de fazer a 10ª classe, eu já era explicadora, da primeira à 5ª classe, e sempre foi, como pode dizer, um desejo enorme mesmo de poder transmitir aquilo que eu sei, que eu conheço, né? Neste caso, ensinar os outros, sim. Então, quais são os desafios que a senhora tem enfrentado nessa caminhada, nessa estrada como professora? Os desafios são enormes, atendendo e considerando que estamos numa situação de crise. Os desafios são enormes mesmo, sim. Primeiro, por falta de material didático, né? Mas tentamos superar com a internet, neste caso, e isso, dia após dia, vamos levando com sucesso. Sim. Gratificante. Então, como a senhora vê o futuro da educação em Moçambique? Esta parte, epa, tenho de lamentar muita coisa mesmo, mas eu como professora faço e farei de tudo para que o futuro seja promissor. Sim. E quais são as melhorias que a senhora gostaria de ver no nosso sistema de ensino e aprendizagem? Muita coisa tem de se melhorar. O rácio aluno-professor, sim. Posso dizer também o número elevado nas turmas deve-se ver este assunto, porque trabalhamos com as turmas super, hiper lotadas e isso dificulta a aprendizagem, a interação, o aluno e professor, isso dificulta. Porque normalmente as escolas daqui de Moçambique, as escolas públicas nesse caso, têm mais ou menos 75, 80, chega até 100 alunos numa turma, e isso dificulta bastante a interação professor e aluno, e lógico que a aprendizagem também será deficiente. Obrigada. Então, para aqueles alunos indisciplinados, ignorantes, como a senhora tem lidado com eles? Ser professora, como já se diz, né? Não é só ser professora, mas sim encarregada, ou mãe ou pai também, né? Devemos sempre ajudar os alunos a seguir um bom caminho e a ser uma pessoa melhor ainda, né? O professor em si é responsável, para além dos pais do aluno, a professora também é responsável em educar aquela criança para se tornar um menino melhor, uma pessoa melhor, fazendo boas obras, né? Sim, respeitando os próximos, sim, e muito mais. O professor deve, sim, ter um direito ou dever, neste caso, de ajudar este menino a sair de uma má vida e seguir no bom caminho. Sim. Muito obrigado, senhora professora. Sendo hoje 12 de outubro, dia dos professores, qual é a mensagem que a senhora tem para deixar para os seus colegas e o público em geral? Feliz dia, feliz nosso dia, sim, e que tenhamos sempre consciência que o professor é a base de tudo, a base da formação do homem hoje e amanhã, e devemos sempre pegar esta carreira com muito amor, carinho, para que tudo saia muito bem. Muito obrigado, professora. Precisamos de mais professoras como a senhora, nosso bem. Obrigada. Continuação do bom dia. Então, pessoal, estamos aqui para mais uma entrevista com o professor Tevete Mufarassi João, professor da Escola Secundária Mateus Chassam Mutemba, assim como Escola Privada Bom Futuro. Inicialmente, nós gostaríamos de saber o que o motivou a escolher essa profissão de professor. Primeiro, a motivação vem do meu interior, né? Porque eu sinto que é carisma, um dom que nasceu dentro de mim, poder ensinar e partilhar algo que eu sei, procurar investigar mais, a fim de formar uma sociedade que responda aos problemas que lá existem. Nesse caso, formar personalidade. Então, nós queremos saber quais são os desafios que o senhor tem enfrentado nessa estrada. De fato, há muitos desafios como professor. É só olharmos também para o dia de hoje, né? Celebra-se 12 de outubro como dia do professor.
Por que é dia do professor? É mesmo para poder refletir aqueles que são desafios que existem dentro dessa carreira docência. Então, o professor, ele enfrenta muitos problemas, estamos a falar a essa mesma responsabilidade de poder conduzir o conhecimento, não só conduzir o conhecimento, mas sim trazer uma educação de base, porque toda a responsabilidade ela é lançada para o professor, né? É lançada para o professor. Então, são muitos desafios que ele enfrenta. Estamos a falar de desafios mesmo de caráter financeiro, desafios em algum momento que até ele acaba usando os seus próprios recursos, mas já vê aqueles seus objetivos já se concretizar. Então são esses desafios. Não há uma motivação por parte das pessoas que tutelam a própria educação, as pessoas que respondem para aquela que é a carreira de docência. Estou a falar do nível mais alto até a base, né? Há muita interferência naquela que é a profissão do professor. Então, ele está diante de um desafio. Só a questão de poder ensinar já é um desafio, né? Ensinar não é tão fácil. Num universo, por exemplo, de 30 alunos, onde o professor tem a missão, por exemplo, de ensinar alguma coisa a ver com verbo, ele pode enfrentar a questão de existir alguns com problema, vamos supor, de assimilação. Alguns que necessitam de uma educação especial, né? Então, havendo isso, ele sempre procura mecanismo de converter esse desafio numa concretização dos seus objetivos. Então, os desafios são, de fato, muitos nesta carreira de docência. Então, isso é muito gratificante. Isso mostra que o senhor é comprometido pela sua profissão. Mesmo tendo desafio, o senhor nunca desiste, tem procurado alternativas para poder ultrapassar as barreiras. Então, como o senhor vê o futuro da educação no nosso país? Desculpa, não percebi bem a questão. Como o senhor vê o futuro da educação no nosso país? Para mim, olhar para o futuro é a coisa um pouco complicado, mas o que eu tenho a dizer é que todo profissional que faz um determinado trabalho, ele tem sempre uma esperança de ver as coisas a melhorarem. É que nem quando alguém semeia uma tamareira, né? Coloca a semente da tamareira. A tamareira tem por ali 100 anos para começar a dar frutos. Mas para isso poder acontecer, as pessoas que semearam morrem e deixam para as futuras gerações usufruírem dos frutos. Então, eu olho para o futuro como algo que vem a poder melhorar. Na verdade, são muitos desafios e eu acredito que o nosso país existirão pessoas comprometidas com a educação. Existirão profissionais que vão se entregar e cumprirem com aquela que é a sua missão. A motivação pode não existir hoje, mas um dia acredito que existirão professores a serem incentivados e teremos uma educação de base, uma educação que leva as pessoas a sonharem mais alto. E quais são essas melhorias exatamente que o senhor gostaria de ver no nosso sistema de ensino e aprendizagem? De fato, a melhoria, primeiro, é a questão de existirem sítios condignos. Eu refiro-me, por exemplo, dos lugares, né, onde o próprio aluno senta para poder aprender. Eu só, nas duas escolas que eu fiz menção aqui, existem carteiras, existem quadros, as condições são minimamente organizadas, mas existem escolas dentro do nosso país que nós sabemos muito bem. Eu acredito que mesmo o entrevistador, juntamente a sua equipe, sabe muito bem que existem escolas em que o aluno, ele senta no chão, ele está numa situação precária, numa situação em que dificilmente pode se concretizar ou podem se alcançar os objetivos como devem ser. Então, isto é algo por se melhorar, é algo que tem que se melhorar. Apetrechamento das salas do ensino, esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto é a motivação, né? Eu aqui disse como desafios é a questão financeira. A motivação do próprio professor, refiro-me no seu salário, refiro-me naquelas outras tarefas extras ou horas extras que ele puder ter lá e que seja pago, porque disse que o trabalhador é digno do seu salário. Então, uma das motivações é essa. Vamos caminhar quando houver a justiça naquele que é o trabalho que as pessoas fazem. Como professor, se calhar como outros profissionais, precisam de ser tomado em consideração essa parte.
Tá bem, professor Tivete, muito obrigado. Então, gostaríamos de saber, hoje, como o dia 12 de outubro, dia dos professores, qual é a mensagem que o senhor tem para deixar para os seus colegas e o público em geral? De fato, a mensagem que eu tenho a deixar aos meus colegas e aos demais que abraçam essa carreira com amor e carinho é que não desistamos de exercer a nossa função como deve ser, porque afinal de contas nós estamos a fazer isto para um futuro que nos espera, que é um amanhã do nosso próprio país. Se hoje nós dissemos que Moçambique é independente porque existiram pessoas que lutaram, então por que não continuarmos a lutar para que as coisas melhorem amanhã? Então o apelo que eu deixo ficar a todos que estão a abraçar a carreira de docência, aos professores, feliz dia, mas ao mesmo tempo vamos olhar a nossa missão como uma missão nobre e continuemos a lutar os desafios que existem, né? A luta continua para todo professor. Muito obrigado, professor Tivete. Então, essa foi a nossa entrevista com o professor Tivete, pessoal. Obrigado. Sim, pessoal, estamos mais aqui para mais uma entrevista. É com o professor Mongolói Marques. É o professor Mongolói Marques. Leciona na que escola? Escola Mateus Sassão. Escola Secundária Mateus Sassão Mutemba. Ele leciona na escola Sassão, Mateus Sassão Mutemba, aliás. Então, seu professor, nós gostaríamos de saber o que o motivou a escolher essa profissão. O que motivou a escolher essa profissão? Porque realmente eu gostei da profissão, porque amei, quer dizer, eu tinha que seguir a profissão, porque não é possível, você tem que seguir aquilo exatamente que você gosta, você entende. Não é possível, é como se fosse uma disciplina ou uma certa área. Você não pode seguir uma área que você não possa entender. Tem que ser exatamente uma área que você percebe e tem um mínimo de conhecimento. Então, quais são os desafios que o senhor tem enfrentado na sua carreira? Desafios podem ser enormes, mas tenho superado. O segredo para superar o desafio exatamente é preciso o professor. Nós somos obrigados a fazer leitura todos os dias. O professor tem que estar preparado para enfrentar o amanhã, para enfrentar tudo e sempre. Você tem que ser alguém que sempre esteja preparado para enfrentar esses desafios, esses problemas. Se você não está conectado, você fica para trás. Então, como o seu professor vê o futuro da educação no nosso país? O futuro para a educação no nosso país, para os próximos anos que estamos a ver, se formos a perceber que a educação de hoje e de ontem é diferente. Por quê? A educação de antes, no momento que o aluno pelo menos levava uma chacotada, ele aprendia mais e tinha conhecimento. E comparado com o dia de hoje, o aluno de hoje não percebe. Por quê? Porque tudo é um ano leve, tudo é feito de preguiça mental, não mostra vontades, não tem aquele interesse pela escola. Depois, segundo os encarregados de educação, são os outros que não têm muito que insistir nos alunos, porque também tem que partir de casa. O aluno, se o pai, os encarregados não estiverem lá dentro a insistir o aluno, a exigir o apontamento, o que ele estudou hoje, tudo acaba sendo outra coisa. É por isso que o aluno de hoje é preguiçoso e hoje está metido em muitas coisas. Ora bebedeira, ora não sei o quê. Cara, então, tudo acaba sendo. Então, é preciso que haja essa motivação no parte dos encarregados como os professores. Nós insistimos, fazemos nossa parte na escola e o pai também faz parte em casa também. Então, como o senhor tem lidado com esse tipo de aluno, aqueles ignorantes, indisciplinados, como o senhor tem lidado? Esse tipo de aluno, às vezes, nós precisamos de colocar nossos lugares, no lugar. Às vezes temos que trabalhar com paciência, mas é preciso também dizer para eles que eu, por exemplo, tenho falado, tenho aconselhado a eles, tenho dito, olha, o caminho é este, tem que seguir, que é preciso ler, é preciso estudar, porque não existe nada que caia do céu, tudo vem por sacrifício. Imagine só, o aluno não está ali, nem aí, não mostra interesse no que não presta, simplesmente vem à escola, vem passear, apenas o aluno de hoje usa a escola como se fosse um divertimento, não para um futuro dele, porque ele tem que saber o que ele vem fazer, para quê e qual é a vantagem. A escola é uma coisa que vai levar porque se ele não estudar hoje, amanhã vai ter suas consequências, ele vai sentir na pele. Então, para esse desafio que é necessário, eu tenho como tenho dito com o aluno, eu tenho dito para ele, tenho aconselhado, tenho dado os motivos a ele, que é preciso, tenho motivado, de maneira que ele siga os exemplos, que a vida não está fácil, que é preciso que esses conhecimentos, se você não estudar hoje, tens que saber que amanhã vai sofrer, vai passar mal. Porque o aluno de hoje, ele leva tudo nas brincadeiras, não como seriedade.
Então, o que o senhor gostaria de ver, que melhorasse, que melhoria o senhor gostaria de ver no nosso sistema de ensino e aprendizagem do nosso país? O que eu gostaria que melhorasse é a parte da educação, que fosse muito rigoroso no ensino, digo na parte dos alunos, que não mimasse os alunos, porque através de mimo os alunos acabam levando isso como se fosse uma brincadeira. Então, não pode haver mimo, tem que haver exatamente um aperto. Tem que se apertar de maneira que eles saibam. Se não aperta, se tudo é relaxado, tudo acaba sendo uma morosidade, tudo fica, a educação acaba desmoronando. Sim, sim. É como dizem, né? É de pequeno que se torce o bebê. Exatamente, tem que começar do princípio. Sim. É assim como um pai, no princípio tem que exatamente começar a torcer o pepino, que é essa criança, começar do princípio, a começar a educar. Às vezes preciso sentar com a criança, às vezes não só sentar com a criança, algumas vezes os pais, os encarregados, devem sentar com os alunos em casa para conversar esses assuntos, para pôr o aluno, ele perguntar, exigir o que estudou, você, qual é a condição, que tal aqui, estudou, que tal, quais são as condições de nota, e você, como vai à escola? Então, se o pai, os encarregados não sentam com os alunos, não tem uma conversa, fica tudo difícil. Exatamente. Então, senhor professor, hoje sendo o dia 12 de outubro, o vosso dia, qual é a mensagem que o senhor tem a deixar para seus colegas e público em geral? A mensagem que eu tenho a deixar é que, sendo o dia hoje de ser dia do professor, dia 12 de outubro, a mensagem que eu tenho a dizer é que seja um dia bem passado, que seja um dia em que ainda continuemos a ser aqueles professores, como de sempre, né? Que sejamos uns professores diferentes, mas professores que temos que ensinar, temos que educar, continuamos a educar os alunos e continuamos a fazer aquilo que é nosso, que faz parte como nossa tarefa, como nossa profissão, como professores. Continuamos ainda a exigir, a sermos exigentes e não deixarmos isso no ânimo leve. Não, fizemos duros no ensino e aprendizagem. Muito obrigado, senhor professor. A continuação de um bom dia. Muito obrigado. Pessoal, sim, professora Saxida. Nós gostaríamos de saber o que motivou a senhora a escolher essa profissão, de ser professora. Escolhi essa profissão porque gostei de educar, de instruir um novo ser para servir Moçambique. Muito obrigado, professora. Então, qual foi o maior desafio que enfrentou durante sua carreira como professora? E a estrada onde eu trabalhei lá em Nhangao, passagem, foi um grande sacrifício. Trabalhei por 21 anos, foi um grande desafio que eu enfrentei sobre transporte. E mesmo assim, a professora não desistiu? Não desisti até então, mas agora, desde ano passado, já estou na Munhava. Isso é muito bom, professora. Então, como a senhora vê o futuro da educação no nosso país? O futuro da educação não está tão bem. Dizer que há dificuldades, porque há falta de material até agora. Já estamos a findar o ano sem material da primeira classe. Então dificulta o processo de ensino-aprendizagem. Então, o que a professora gostaria que mudasse no nosso sistema de ensino e aprendizagem no nosso país? Eu gostaria que iniciar um ano com material para o processo de ensino-aprendizagem abranger a todos sem dificuldade. É com material didático que vamos avançar para alcançar um bom objetivo. Sim, professora. Temos mais uma questão. Como você lida com os alunos desmotivados, com dificuldade de aprendizagem, ao longo dos anos que a senhora tem ensinado? Os alunos indisciplinados que não vê. Cada aluno é um caso. Então, de acordo com as metodologias, eu uso os métodos especiais para aqueles casos dos alunos. Tá bem, senhora professora, muito obrigado pela entrevista. Feliz seu dia, parabéns. Sim, pessoal, foi assim a entrevista com a nossa professora. Como pode ver, ela disse que o nosso ensino e aprendizagem tem um pouco de déficit, mas mesmo assim ela não tem desistido da sua carreira, porque ela ama, ela tem paixão por isso. Então, quando você faz algo por paixão, é isso aí, pessoal. Então, pessoal, estamos aqui para mais uma entrevista com a nossa professora, o espelho da nossa sociedade. É a professora quem? Amélia. Estamos aqui com a professora Amélia. Professora Amélia, o que a motivou a escolher essa profissão?
Primeiro dizer o seguinte, ser professora no princípio não foi realmente uma escolha, mas depois da formação fui ver que realmente a sociedade precisava de pessoas que pudessem moldar os jovens. Então me senti capaz de estar lá enquadrada para poder ajudar a sociedade moçambicana. Acredito que os seus alunos têm muito orgulho disso, professora Amélia. Então, quais têm sido os desafios dia após dia de um professor? Ok. Como nós podemos ver, o nosso país é um país que tem muitas dificuldades em termos de recursos. Neste caso, temos alunos com necessidades de material, começando primeiro pelo uniforme, temos a dificuldade do material escolar, na aquisição de livros, na aquisição de cadernos, na aquisição de muito outro material que dificulta o aprendizado em Moçambique. Então, o que a senhora gostaria que mudasse no sistema de ensino e aprendizagem no nosso país? Que o governo pudesse atender a 100% na distribuição do material escolar nos alunos da primeira à 12ª classe. Isso facilitaria muito, os alunos estariam mais dedicados à leitura em vez de outras coisas. Exatamente. Então, professora, hoje, como dia 12 de outubro, o que a professora tem a dizer aos seus colegas, uma mensagem para deixar para os seus colegas? Primeiro, dizer que estamos de parabéns, colegas. Afinal de contas, somos nós fomos escolhidos para fazer o diferente. Neste caso, dizer que, pronto, devemos ter muita força, continuar a usar a nossa sabedoria para fazer com que os jovens, as crianças, sejam o nosso espelho. Sabemos que, afinal de contas, as crianças imitam aquilo que os adultos fazem. Vamos tentar ser pessoas diferentes, de modo que as crianças possam imitar boas coisas de nós. Muito obrigado, senhora professora. Tenha a continuação de um ótimo dia. Parabéns. Feliz vosso dia. Então, pessoal, estamos aqui para uma entrevista com a professora Sônia Nobre. É a professora Sônia Nobre. Veja a professora Sônia Nobre toda bonita para comemorar o Dia dos Professores. Então, senhora professora, primeiramente, o que foi que a motivou a escolher essa profissão de professora? Primeiro, meu sonho mesmo era que queria ser polícia de trânsito. Então, num dia na aula, toda na 8ª classe, na aula de geografia, no meu professor, sabendo que agora já Deus o levou, ele estava perguntando a todos os colegas, todos os alunos na sala, qual é a sua profissão. Então eu disse para ele, eu queria ser polícia de trânsito, porque eu aprecio aquelas polícias quando põem calça, aquele cinto, metida, porque eu sempre fui metida. Então eu disse para ele que ia ser trânsito. Ele disse, não, trânsito é bom, é boa profissão. Eu tenho que escolher uma outra em que num dia não conseguir fazer esse trabalho, porque você vai trabalhar. Então, professor, enfermeiro e outros serviços. Então fui amando a profissão de professor mesmo. E fui tirar o curso concorri no IMAP, mas primeiro quando era IMAP, e fui fazendo esse curso de professor. E cheguei lá, gostei, tinha uma professora, de nome professora Maria Vitória, ela me encorajou muito, mas outra professora que era numa puta agora, a professora Flora, de inglês. Eu sacrificava muito, não era boa em inglês, mas eu sacrificava, ela me motivava. Então, acabei gostando dessa profissão, professora. Uau, que história incrível, professora. Então, quais são os desafios que a senhora tem enfrentado dia após dia como professora? Desafios não faltam, há muitos desafios. Por exemplo, eu dou EVT. Sou da EVT, fiz a Universidade Pedagógica, a EVT. Mas muito mais este ano me levaram para a escola secundária, para a escola básica, né, Júlio Chinheiro. O desafio é maior, mas os meninos não têm material. A escola tem material, mas os meninos não têm material. Você explica, traçando retas no quadro, eles fazem mão livre. Às vezes você começa a ver aquilo dói. Mas o que posso fazer? Meninos, comprem compasso, comprem material. É grande desafio, mas temos sacrificado assim mesmo, trabalhando assim, sem material com os meninos. Mas a escola tem material para trabalhar, professor. Sim, professora, muito obrigado. Então, como a senhora tem visto o futuro, como a senhora vê o futuro da educação no nosso país? O futuro da educação, eu acho que depende mais dos encarregados também. Porque se o encarregado acompanha a criança, o encarregado, algumas vezes, chama, o professor vê na criança que a aprendizagem dele não está compatível. Chama encarregado. O encarregado acaba quase todo ano, você só aparece encarregado na escola no fim do ano para saber o resultado da criança. Mas se o encarregado tem preocupação com o filho e acompanhar a criança, eu acho que vai ter bons resultados. Exatamente. Bons resultados. Então, o que a senhora gostaria que melhorasse no nosso sistema de ensino e aprendizagem no nosso país? E
haja um trabalho ambas partes, né? Encarregados, tanto com professores, encarregados tanto com a direção, para tudo o que acontece na escola, o encarregado esteja informado, não é? Para acompanharmos juntos nosso filho, para amanhã termos um bom futuro. Muito obrigado, professora. Então, hoje sendo o Dia dos Professores, o que a senhora tem uma mensagem a dizer para os seus colegas? Que sejamos professores, não é? Amadora da profissão, e não podemos perder paciência. Sempre temos que ter paciência, não terminar nossa paciência, porque nós formamos lá, nós juramos no dia que tudo vai acontecer no terreno, nós seremos capazes de encorajar os colegas nessa parte. Muito obrigado, senhora professora. Então é isso, pessoal. Vocês ouviram o que a professora lhe disse. Muito obrigado e tenha a continuação de um bom dia.